Fala pessoal, brasileiro atento no ar, beleza? Tudo certo? Tudo bem? Muito obrigado aí por você fazer parte dessa família, pequena ainda, mas qualificada. Isso aqui é importante. Te agradeço aí por deixar entrar na sua casa e vamos falar um pouco aí de alguns fatos que estão acontecendo no nosso país. Primeira coisa, mediante a justiça do nosso país hoje, o que vale para um lado não vale para o outro. Você que está do outro lado pode falar o que você quiser, que não tem nada a ver, que está fora de contexto, que está tudo normal. Você que está do lado de cá, tudo que você falar vai ser usado contra você. Gente, ainda temos voz para falar. Por enquanto temos a voz para questionar, para darmos a nossa opinião, para cobrar os nossos governantes, para que eles façam um governo para todos e não para eles ou para alguns do seu puxado. O que estamos vendo acontecer no nosso país é um governo que desgoverna para todos. Nem eles mesmos estão satisfeitos com o governo que desgoverna para todos. O Luiz Inácio foi para a China. Antes ele tinha ido até os Estados Unidos falar com o Joe Biden, presidente da maior economia do planeta. Como ele não conseguiu o que ele gosta, o que esse pessoal que anda com ele gosta, que é dinheiro, para o fundo Amazônia, que está sendo desmatada muito mais em 3 meses do que um ano, que foi o ano que passou. Então ele ficou bravo ou nervoso ou sentido com o tratamento do presidente dos Estados Unidos, que apoiou quando ele venceu, deu felicitações e achou que o Lula era verdadeiramente paz e amor. Só que o Lula volta para o Brasil e logo em seguida, depois de uma broncopneumonia, ele parte para a China. Não foi com a primeira comitiva por essa broncopneumonia, é o que dizem. Eu acredito mais que ele inventou isso daí, criou essa doença para ficar aqui aguardando o retorno do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas logo depois de passar tudo isso, ele vai para a China. E lá ele começa a puxar o saco do Xi Jinping, falando que o culpado pela guerra na Rússia e Ucrânia é dos ucranianos, que o presidente Zelensky é um comediante, não um governante. Era simplesmente ceder a Crimeia, que faz parte da Ucrânia, para a Rússia e a guerra assim acabava. Mas espera aí, Lula, você não falou que acabaria com essa guerra entre Rússia e Ucrânia em uma mesa de bar? Não foi você mesmo que falou isso? Ou era brincadeira? Ou era mais uma metáfora, como a cerveja e a picanha que você prometeu para aqueles que o apoiaram? Para vocês terem ideia do que está acontecendo, Estados Unidos e a União Europeia já deram um recado claro para ele. Já deram um recado claro para o Brasil. Vocês precisam escolher de que lado vocês estão. Vocês precisam tomar uma decisão. Vocês estão achando que vocês podem ficar abraçado com um lado e depois abraçado com o outro? Esse foi o recado. E isso pegou, gente, muito mal. Principalmente nos Estados Unidos. Será que o Lula foi se vender para a China? Como é que você fala que ama, defende uma democracia e você está aliado a países ditadores como Nicarágua, Cuba, Venezuela, Argentina, que está quase lá. Isso sem falar na própria China e na própria Rússia,
que se diz uma democracia, mas não tem nada de democracia. Ao contrário, o genocida que era Bolsonaro, o fascista que era Bolsonaro, e agora eu que chamava o ex-presidente de tudo isso, estou do lado de um genocida, que é o Vladimir Putin. O Vladimir Putin é um genocida. Que nem na Páscoa cristã, e a Rússia se considera um país cristão, nem na Páscoa deles eles deixaram de jogar bombas na Ucrânia. Você entendeu? O amor venceu. Então, Lula, ele está escolhendo um lado, e está escolhendo um lado para o Brasil perigoso. O lado que o Luiz Inácio está escolhendo é um lado perigoso. Moeda única. Esqueçam do dólar, vamos criar uma moeda para que nós venhamos negociar, nós e vocês, China. Os Estados Unidos falou, ó, fiquem à vontade. Tudo bem? Façam o que vocês quiserem. Mas escolham o lado de que vocês querem. Antes da viagem, a ideia era taxar a Shopee e a Shein. Mudaram de ideia de uma hora para outra, porque ouviram um grito, segundo informações das redes sociais, do povo. Não vão mais. Ele falou para o Haddad que é para fiscalizar mais. Vai gastar, mais gasto. Porque quando você quer fiscalizar mais, você tem que contratar mais pessoas e a máquina pública vai aumentar. Esse governo precisa de uma receita de 150 bilhões de reais para cobrir os seus gastos só desse ano. A Simone Tebet deu uma declaração ontem falando que mas se vocês não aprovarem o arcabouço fiscal agora, não vai ter dinheiro para os movimentos sociais, Bolsa Família e etc, é aquela balela toda. Mas ela está mentindo, porque quando eles estouram o teto de gasto ainda no ano passado, isso já estava acima, essa grana está acima desse estouro, para que não venha faltar o dinheiro para o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, seja como eles queiram falar. Mas por que não se faz algo para gerar empregos? Não, vamos dar dinheiro. Só que o dinheiro uma hora acaba. Certo? China, maior poluidor do planeta. E você diz que está implementando uma agenda ambiental. Aonde? Você teria que começar falando para o Xi Jinping, ó, você precisa poluir menos. Ele falou? Claro que não, gente. É claro que não. A picanha foi uma mentira, a cerveja foi uma mentira, a Janja mente toda hora, o Haddad mente toda hora, o Lula nem se fala. Esse governo ou desgoverno é uma mentira. Mentira, não tem um plano enviado para a Câmara, não tem um projeto enviado para a Câmara para criar emprego, para segurança, para educação, para saúde, para nada. E eles sabem que se chegar lá eles não têm base para aprovar nada. Nada. Então é isso, gente. Esse governo do Luiz Inácio, esse desgoverno, desse governo horrível que nós vemos com um pouco mais de 100 anos, ou com um pouco mais de 100 dias, é uma vergonha. Vergonha. E essa CPMI, o Pacheco, que viajou com Lula lá para a China, provavelmente deve ter conversado bastante com ele sobre isso. E o companheiro deve ter falado, ó, essa CPI não pode sair. Se essa CPI sair, vai complicar para nós. No mínimo, isso rolou. O que o Pacheco vai fazer lá na China? E tem pautas no Senado para serem lidas, como o requerimento para a CPMI do 8 de janeiro, que era para ser lida hoje. Hoje. E não foi lida. Ele falou, não, daqui a 8 dias nós lemos. Por quê? Eles estão, de uma certa forma, tentando tirar assinaturas para que seja barrada. Mas eles não vão conseguir. E nós precisamos cobrar os nossos deputados e senadores para não redar o pé e ir até as últimas consequências para que essa CPMI venha sair.
porque há algo de estranho. Coelho tem atrás dessa moita. Certo, gente? Por hoje é só. Peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, toque no sininho de notificações aí, tá? E queria te agradecer por deixar entrar aí na sua casa de uma certa forma, tá? Fiquem com Deus e faça o L se você conseguir. Um abraço.